Então, é justamente por isso que é muito importante tratar desse assunto nas escolas. Pode passar, por favor. E um dos primeiros tópicos vai ser a diferença de perigo e risco. O perigo, normalmente, ele é a fonte geradora. Então, no caso, a gente está vendo um tubarão. O tubarão, por si só, é um perigo. Se você se envolve com o tubarão, a pessoa nadando com o tubarão, aí você vai estar correndo um risco. Um risco de quê? Um risco de ser mordido, de ser morto, né, na verdade. Então, o risco é a consequência combinada com a probabilidade de que aconteça uma lesão. Da mesma forma, seria a eletricidade. A eletricidade, por si só, é um perigo. Caso a pessoa se envolva com a eletricidade, ela vai lá fazer uma atividade que vai ter essa fonte, aí sim ela vai estar correndo um risco de ser eletrocutado, de acontecer uma lesão muito grave. Pode passar. E aí a gente entra na parte de percepção de risco. O que é essa percepção? A percepção é uma percepção mesmo que você desenvolve ao longo de todas as suas experiências de vida. Então, uma pessoa ela vai ter percepção diferente de outra. E aqui a gente vai perceber os riscos e logo depois agir para neutralizá-los. E aí, nesse caso, seria identificar e informar para o seu professor, para o seu instrutor, os riscos que você achou que você está fazendo uma atividade que pode ter algum fator que pode levar a um acidente. Pode passar. Aqui a gente tem uma imagem e ela reflete muito bem essa questão de percepção. Por quê? Algumas pessoas vão ver um rosto, outras uma raposa, uma cachoeira e por aí vai. Tem várias imagens que você pode estar vendo nessa imagem. Isso é a nossa percepção. Presta atenção. Eu sei que vocês gostaram, quer comentar com o colega, mas agora... Então, dentro dessa imagem, vocês conseguem ver várias coisas. Aqui no Senai, vocês praticam a sua percepção de risco. E é justamente isso que a gente está querendo desenvolver em vocês com essa apresentação. Então, a RT, que é a análise de risco da tarefa, vocês fazem e vocês vão desenvolver percepção ao longo das vezes que vocês vão fazendo. Alguns aqui já fazem, outros ainda não conhecem, mas é um exemplo bom do que vocês vão praticar durante o curso. Pode passar outra imagem. Essa é uma outra imagem que, vamos ver, quantos cavalos tem nessa imagem? Tem muitos, e algumas pessoas vão achar mais, outras pessoas vão achar menos. Então, agora silêncio, por favor. Silêncio, galerinha. Eu vou contar uma história para vocês. Agora, para desenvolver um pouquinho mais essa percepção, tá bom? Então, era uma vez, é a história da mulher do caixeiro viajante. Alguns aqui já devem ter escutado e outros não. Essa história tem muito a ver com a percepção de vocês. Era uma vez a mulher do caixeiro viajante. E esse caixeiro viajante viajava muito. E a mulher ficava solitária, em casa, sozinha. Certa vez, chegou um visitante na vila que já conhecia a mulher e convidou ela para conversar. E aí, ela relutantemente aceitou, mas ela sabia que não deveria ter aceitado porque o marido dela era muito ciumento. Mas ela estava muito solitária. E eles foram conversar. Atravessaram um rio de barco e chegaram num lugar mais silencioso, mais tranquilo. E ficaram lá por um bom tempo. E começou a anoitecer, escurecer. E a mulher tinha que voltar para casa porque o marido dela ia chegar logo. E aí, o que aconteceu? Na hora que ela chegou na beirada do rio para atravessar de novo, meio desesperada, ela percebeu que tinha esquecido dinheiro
moço que estava conduzindo o barquinho não deixou ela atravessar e depois pagar. E também o visitante, o amigo, não quis pagar. E existia uma ponte entre o rio e o vilarejo. Só que nessa ponte tinha um doido. E esse doido atirava as pessoas que tentavam passar por ela, rio abaixo. E aí a mulher resolveu, não tinha outra escolha, resolveu atravessar a ponte, né? Mesmo com o doido lá, mesmo sabendo da existência dele. E o que aconteceu? Ela foi atirada ao rio e morreu. Sim. E a pergunta agora para vocês: de quem é a culpa? De quem é a culpa? Algumas pessoas vão falar que a culpa é da mulher por ter aceitado sair com o visitante. Outras pessoas vão falar que a culpa é do marido que deixou ela solitária. Outras pessoas vão falar que a culpa é do doido. Entendeu? É muito relativo e é justamente essa percepção que a gente precisa de desenvolver. Silêncio, galera. Então, gostaram da historinha? Agora, eu vou chamar o Deusmar para dar continuidade com a nossa apresentação. Pode vir, por favor. Bom dia a todos. Meu nome é Deusmar, eu sou da turma instrutor no carro de segurança do trabalho. Vou estar falando para vocês um pouco hoje de ato inseguro, condição insegura e fator pessoal de insegurança. Bom, o que é o ato inseguro? Como o próprio nome diz, é uma atitude executada desprovida de segurança. Bom, aqui temos um exemplo para vocês. Atravessar ruas sem olhar de um lado para o outro, atravessar ruas sem estar na faixa de pedestre é um ato inseguro, uma atitude sem segurança. Bom, agora falando de condição insegura. Condição insegura é mais relacionado a irregularidades e falhas no ambiente de trabalho que geram impactos na segurança. Bom, podemos apresentar um exemplo para vocês, uma carga suspensa. Porém, o suporte dessa carga está danificado, ou seja, é uma condição insegura que pode estar gerando acidente ou incidente, é um desvio de segurança. Bom, esses dois fatores aqui geram bastante acidentes no mundo inteiro, principalmente o ato inseguro, na minha opinião, porque está sujeito a qualquer um de nós, pode ser feito de forma pensada ou não. E o ato inseguro, ele precede aí, às vezes, de alguém que não tem uma percepção de risco, a falta de atenção no ambiente de trabalho, cobrança muito grande. E a gente tem que ter bastante atenção aí para frisar a importância de estar eliminando este possível futuro acidente. Pode passar. Bom, aqui temos exemplo de desvio, incidente e acidente. Bom, o desvio seria atravessar a rua sem estar na faixa. Bom, o desvio seria atravessar a faixa de pedestre, seria atravessar a rua sem passar pela faixa de pedestre. E o incidente seria aí o carro bater e a pessoa está aí atravessando a faixa sem estar na faixa, atravessando a rua sem estar na faixa de pedestre. E o acidente, né? O carro bateu na pessoa, né, gente? E agora eu vou chamar a minha colega de classe, a Vanessa. Bom, continuando o que o Deusmar começou a falar sobre desvio, incidente e acidente, a gente tem essa pirâmide de Nevilude, que ele conseguiu colocar uma proporção entre os números de desvios que acontecem, os incidentes, os acidentes sem afastamento e com afastamento e o acidente fatal. Bom, como o Deusmar falou, desvio é algo que foge do padrão. E aí é importante começar por esses desvios, porque como vocês viram, a cada 30 mil desvios a gente vai ter 3 mil incidentes, que são os quase incidentes, que é quando ocorre uma situação onde só há perda material, onde não tem lesão. E aí a gente vai ter
300 acidentes sem afastamento, que são os acidentes SPT, sem perda de tempo. Você se acidenta, tem a lesão, mas você consegue voltar para as suas atividades no mesmo dia. 30 acidentes com afastamento, que é o CPT, onde você se lesiona e você não consegue voltar, você precisa se afastar das suas atividades. E aí você vai ter uma fatalidade. Então, com essa pirâmide, a gente consegue, adequando a sua realidade, da sua empresa, da escola mesmo, identificar quantos acidentes podem ocorrer, se pode ocorrer uma fatalidade, e é importante começar pelos desvios, eliminar os desvios para que não ocorram os acidentes SPT e CPT e até a fatalidade. Pode passar, por favor. E aqui a gente trouxe a hierarquia de medidas de controle que a gente tem dentro da segurança. E o que traz essa hierarquia de medidas de controle? Ela vem numa pirâmide invertida, onde a gente começa pela eliminação. Eu vou dar um exemplo de uma máquina ruidosa na oficina, por exemplo. A gente vai tentar eliminar, mas a gente sabe que uma máquina que emite ruído, que está lá na oficina, ela é importante para executar aquela tarefa, então a gente não vai conseguir eliminar ela. Então a gente passa para o segundo passo, que seria a redução ou substituição. Muitas vezes essa substituição pode ser inviável, talvez por ser caro, e não ter uma outra opção mesmo. E aí a gente tem o controle de engenharia. O que é esse controle de engenharia? É você enclausurar essa máquina, colocar uma proteção acústica, colocar um exaustor. E aí, a gente, não conseguindo fazer esse controle de engenharia, a gente passa para o controle administrativo. O que seria esse controle administrativo? É você fazer revezamento de função, tempo de pausa, porque aí você não vai ficar mais exposto aquele tempo todo àquele ruído, por exemplo. E aí, por último, a gente adota o EPI, que é o equipamento de proteção individual. E eu acredito que quando fala em segurança do trabalho, a primeira coisa que todo mundo pensa é no EPI, é o óculos, é o protetor, a botina, mas é importante vocês entenderem que antes da gente adotar o EPI, já foram feitos todos esses passos para garantir a saúde e a segurança de vocês. E aí, é importante saber disso. Pode passar. Agora, a gente vai tratar de classificação de risco e eu vou chamar a Daça para introduzir com vocês. Bom dia, gente. Agora eu vou estar falando sobre a classificação de risco. A gente pode classificar os riscos em 5 categorias, e eu vou estar tratando agora sobre a do risco de acidente. Os riscos de acidente são aqueles que têm diversas situações, como, por exemplo, a iluminação inadequada, o arranjo físico inadequado, o piso irregular, entre outros. Os meninos vão estar fazendo uma ensinação agora para exemplificar melhor esses riscos. Obrigada, por favor. Tomada, vamos. Queda de boca. Gustavo Tamara. O Gustavo e a Tamara, eles vão fazer a prática no cenário com a Xavier, juntamente com a instrutora Vitória.